Ou ele novamente, respondeu o visitante. O primeiro jovem que chegou tarde e para começar. E começou a cumprimentar os irmãos, só que estavam assentados. Um segundo ladrão estava na minha frente e por 2 vezes ele perguntou as horas. O terceiro e último estava atrás de mim, falava o tempo todo. Não fui roubado em dinheiro, mas no sermão fui roubado em tua igreja. Isso é muito sério, irmãos. Quantas vezes, e eu estou falando por mim, né, porque assim, é algo que acontece muito conosco, né? A gente cutuca o irmão assim, irmão, vamos e conversar coisas paralelas, coisas que não tem nada a ver. Então assim, nós somos todos os cultos, todas as vezes nós somos o quê? Roubados dentro da igreja. Não é roubados bens materiais, mas roubado o espiritual, que é o mais importante para nós. Aqui continuando, a reverência ao Senhor é demonstrada biblicamente através de um profundo respeito e temor por sua santidade e poder, como exemplificado em Êxodo 3:5. Se os irmãos quiserem abrir. Êxodo 3:5. Antes vamos orar, né? Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e nos dar compreensão também. Oremos. Bondoso Deus, grandioso Pai, graças damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos junto a Ti, ó Deus, para aprendermos mais um pouco de Ti. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu lutei para não falar sobre este assunto, mas eu creio que seja da Sua vontade, Pai, porque provavelmente eu esteja precisando, não sei se os irmãos também estão, mas o Senhor conhece os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus. Esteja conosco, dando agora sabedoria e você inspirado pelo Teu Santo e Doce Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Êxodo 3:5 fala assim: Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Aqui está falando o quê, né? Deus pede aqui para quê? Quando nós, né, entrarmos no templo dele, né, nós façamos o quê? Deixamos o nosso eu, as picuinhas, as intrigas, né, tudo lá fora. Por quê? Muitas vezes nós entramos aqui como chateado com o irmão olhamos para o lado, né, com tudo que no dia, no decorrer do tempo, estamos falando, e nós devemos fazer o quê? Nós devemos, né, deixar, porque nós vamos encontrar com quem? Nós devemos encontrar com Todo-Poderoso, que é Deus, porque nós deixar que os problemas lá de fora nos afetem aqui dentro. Fala assim: onde Moisés é instruído a tirar as sandálias, porque o lugar era santo. E em Hebreus 12, 28 e 29. Aqui em Hebreus 12, 28 e 29, nós temos um convite, né? Deus, ele nos faz um convite. Todos encontraram? Fala assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, isso é muito sério, né? É muito sério. Aqui ele nos convida a servir a Deus com o quê? Com reverência e temor, pois ele é um fogo consumidor. Alertando, aqui também ele nos alerta contra o desprezo a Deus. Essa atitude não é mera formalidade, mas um reconhecimento sincero de sua grandeza, que nos leva a um louvor e adoração genuínos, ou seja, verdadeiro, buscando agradá-lo em todas as ações, como expresso em Salmos 95, 6.
ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui Ele está nos chamando, Ele fez o convite e agora Ele está nos chamando a adorar, né, a nos curvar perante Deus. Quando nós entramos aqui, nós não somos nada, nós estamos aqui somente para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Reverência com respeito e temor. A reverência é uma atitude de grande respeito, admiração e até mesmo temor, ou seja, nós temos que ter um respeito e submissão. Diz ali, né, nós temos que ter submissão, naquele verso que diz assim: maridos, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. E aí eu estava treinando em casa, né, mas assim, me perguntou assim, mas por que ser submissa ao marido? Eu falei assim, porque o marido é o cabeça da casa, né? E olhando espiritualmente, quem é o cabeça das nossas vidas? Jesus, não é verdade? Então, por isso nós devemos submissão a Deus. Em Êxodo 3:5, o Senhor diz a Moisés para tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava era santo. Este ato demonstra que devemos ter respeito e reverência diante de Deus. Como eu disse no início, né? Quando nós entramos aqui, por que deixar as sandálias? Na rua nós encontramos coisas limpas, nós pisamos em algo limpo? Não, né? Então, espiritualmente falando, nós temos que deixar tudo que não agrada a Deus quando entramos aqui, e mesmo quando nós estamos em outros lugares onde pessoas não nos conhecem, não sabem das nossas vidas, porque é fácil nós testemunharmos no meio de quem nos conhece. Mais difícil mesmo é quando nós estamos ali com pessoas que não nos conhecem, porque não sabem o que nós fazemos, né, como nós vivemos diariamente. Mas assim, é mais fácil, né, ser você mesmo no meio de pessoas que não conhecem, não nos conhecem. Advertência, né? Em Hebreus nós temos uma advertência. O livro de Hebreus nos motiva, nos encoraja, que é os 12, 28 e 29, a servir a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor, lembrando que o próprio Deus é um fogo que destrói a impureza, e não devemos fazer por causa dele. E como nós devemos, né? Como nós podemos demonstrar reverência ao Senhor? Através do louvor, através da oração, né? Tudo isso nós podemos mostrar e ser verdadeiros para com Deus. A reverência se manifesta em um louvor e adoração sinceros que reconhece a grandeza de Deus, como nos convida o salmista em Salmos 95:6, que a gente leu também, que fala assim: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Agora, o temor de Deus. Ter temor a Deus é respeitar seu poder e sua santidade, o que nos ajuda a viver de maneira correta, buscando agradá-lo com reverência e honra, como afirmado em Provérbios. Em Provérbios 1:7, aí podemos permanecer em Provérbios, tá? Provérbios 1:7. Fala assim: o temor, todos encontraram? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Continuando em Provérbios 8:13, passando aí uma folha. Aqui fala assim, 8:3. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Quantas vezes nós não falamos, né, coisas perversas? Quantas vezes nós não somos arrogantes para com os outros? Quantas vezes também, né, nós não somos soberbos, né? Às vezes chega um irmão que tem mais experiência, mais sabedoria, vai nos falar, já sei disso aí, né? E não quer ouvir, não quer dar ouvido.
Quando eu estava pesquisando assim, para ler, eu estava vendo, ele estava falando assim, né? Tinha um texto que falava assim: quando que nós, né, que Deus, ele envia anjos para nos alertar, mas que nós muitas vezes não damos ouvidos a esses anjos, porque Deus tem várias formas, né? Ele tem duas formas de demonstrar para nós, né, isso, e nós não. Ele nos mostra através da natureza, ele nos mostra através das escrituras e também de pessoas, só que nós damos ouvidos ao que Deus está nos falando muitas vezes? Não. Continuando em Provérbios 9 e 10, fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Ou seja, se nós conhecemos a Deus, nós teremos entendimento. Ainda em Provérbios 14, é 14 e 27, mas eu vou ler aqui do 26, que fala assim: quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Ou seja, quando nós temos ali reverência, temos temor a Deus, nós estamos evitando o quê? O laço da morte, né? Então, quando nós somos irreverentes, nós estamos fazendo o quê? Jogando o laço da própria morte. Então, a atitude do culto. Como nós devemos nos comportar durante o culto e após ele? Ao entrar na casa de Deus, a reverência nos chama a um comportamento adequado, com silêncio para a concentração e o coração pronto para ouvir e obedecer a Deus, como sugerido em Eclesiastes 5. Guarde o pé quando entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que faz o mal sem se dar conta. Ou seja, quando nós oferecemos sacrifícios de tolos, nós estamos fazendo mal aos nossos irmãos, né? Como contou ali a história daquele jovem que foi convidado, daquele visitante, né? Ele foi convidado a ir à igreja, chegou lá e ele foi roubado 3 vezes dentro da igreja. Roubado o quê? Espiritualmente, roubado da palavra. O inimigo, irmãos, ele tenta de todas as formas nos distrair dentro da casa de Deus. Ele põe uma criança para chorar, ele põe alguém para cutucar nós ali, conversar. Qualquer coisa é uma distração. E neste momento possa ser o quê? Que seja a palavra que nós necessitávamos ouvir. Mas ele fez com que nós nos dispersássemos, né? Distraísse ali no momento. Mas nós temos aqui, muitas vezes nós achamos que a reverência é só o silêncio. Só que não é só o silêncio. A reverência, ela vai muito, muito além do que o silêncio, né? Quando a gente fala em reverência, todo mundo pensa o quê? Vamos fazer silêncio, vamos isso. Só que não. Vocês sabiam que a reverência, até no limpar do templo, a gente tem que ter reverência. Até no, tipo assim, porque nós damos muito valor quem vem aqui à frente cantar, pregar, mas nós não damos valor àquelas pessoas que limpam a igreja. Quem é que, se não vê o nome na escala, vai lembrar assim: foi a irmã Ana, a irmã Onésimo que limpou a igreja hoje? Ninguém vai prestar atenção nisso, não é verdade? Então, assim, qualquer tarefa, mesmo as mais simples, como varrer o templo, torna-se um culto para Deus. E assim, nós não damos a devida, como que diz? Importância, né, às pessoas que varrem, que limpam o templo de Deus. E também, isto né, é simples, mas se você está fazendo de coração, você também está adorando e reverenciando ao Deus Criador.
Aos olhos do Senhor, quando feito com o coração cheio de zelo, reverência, respeito e amor por Ele, segundo a importância da motivação do coração, ou seja, qualquer tarefa que nós fazemos, né, dentro da casa de Deus, ou seja, até mesmo fora, quando nós saímos, estamos no mercado, estamos numa padaria, nós estamos levando Deus conosco, né, ali, nos nossos testemunhos, na nossa vida, nós estamos fazendo, reverenciando a Deus, nos pequenos atos também. Acabou, espero que, né, deu para entender. E a Estela vai cantar um hino que fala, né, que santo somente é o Senhor. Então nós vamos ouvir a Estela louvar ao nosso Deus. Tem um texto aqui da Ellen White que fala assim: é Mensagem aos Jovens, 205 a página, fala assim: vejo a preocupação da serva de Deus registrada no livro de Mensagens aos Jovens, 265 a página. Estou alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados da ordem e decência que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus apresentam ao povo a palavra de vida, alguns estão lendo, outros cochichando e rindo. Seus olhos estão pecando, destruindo a atenção dos que se acham ao seu redor. Esse hábito, se não for corrigido, crescerá e influenciará aos outros. Né? Então, assim, ela fala que ela fica preocupada, né, com o que ela vê dentro das igrejas, tanto jovens como crianças e adultos. Oremos. Bondoso Deus, grandioso Pai, queremos, ó Deus, te agradecer por mais um domingo aqui, por esse último domingo do ano, Pai. Nós estamos aqui juntos para louvar e agradecer o teu santo nome. Senhor Deus, não sei por que o Senhor mandou esta mensagem, mas que seja para honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, está agora nos levando para casa, na tua santa doce companhia. Que venhamos, ó Pai, que nós possamos aprender, ó Deus, o que o Senhor tem nos pedido, o que o Senhor tem nos mandado, Senhor, que é ter reverência,
diante de Ti, não só dentro da igreja, mas em todos os lugares que nós passamos, ó Deus. Senhor Deus, te entrego esta noite em Tuas mãos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus.